10 navios afundados impressionantes. Existem milhões de navios no mundo que naufragaram no fundo do oceano, devido a condições climáticas desfavoráveis ou guerras. Esses naufrágios estão espalhados pela paisagem oceânica há séculos. O naufrágio também tem uma história marcada por lendas, pelas forças da natureza dos elementos por seu naufrágio voluntário ou acidental. Número 10. Giannis de Mar Vermelho. Foi construído pela companhia de navegação japonesa Kurishima. É um dos maiores destroços do recife de coral a noroeste da ilha de Chadwan, no norte do Mar Vermelho. O cargueiro grego foi usado para transportar madeira até abril de 1983, quando afundou após atingir um recife a caminho da Croácia, para a Arábia Saudita. Com 87 metros e quase 3.000 toneladas de peso, este cargueiro possuía um motor de desembaraço de 6 cilindros, que lhe proporcionava uma velocidade máxima de 12 nós. Depois de atravessar o canal de Suez, seguiu para o sul, mas, segundo relatos oficiais de naufrágios, desviou-se do rumo que seguia para o canto noroeste do recife de Abu Nuwas, com a qual colidiu. Em vista da gravidade dos danos ao casco, que haviam sofrido uma enorme ruptura de 12 metros, o capitão fez com que toda a tripulação deixasse o navio. Menos de 15 minutos após o acidente, Giannis D toca o fundo do recife, a 27 metros de profundidade. Um ano depois, o navio, já no fundo do mar, partiu ao meio. Número 9. SS Yongala. Mais de 100 anos atrás, o barco a vapor Yongala afundou em um ciclone no Parque Marinho da Grande Barreira de Corais, um dos desastres marítimos mais trágicos da Austrália. Pesquisas mostram que o Yongala estava no vapor. Não foram encontrados balsas, salva-vidas, indicando que a perda foi repentina. Afundado em um ciclone o 23 de março de 1911, 122 passageiros foram perdidos no mar. Uma busca de 7 dias em que nenhum vestígio do barco foi encontrado, permanecendo desconhecido por quase 50 anos. Conhecido como um dos melhores locais de mergulho do mundo devido ao tamanho incrível e variedade prolífica de vida marinha, localizado a apenas 20 km de Alva Beach, o naufrágio está localizado a este bordo, a 14 metros de profundidade no topo e 28 metros na areia. É o maior e mais intacto destroço histórico das águas australianas. Tem um comprimento de 109 metros e abriga a mega vida marinha mais incrível. Número 8. Navio fantasma Mar Báltico. O navio fantasma foi descoberto acidentalmente em 2003 por uma equipe que procurava um avião sueco abatido na Segunda Guerra Mundial no Mar Báltico. Após pesquisas científicas, sugeriu-se que o navio foi construído por volta de 1650 e acredita-se ser usado como um navio de carga de origem holandesa. Na localização do Mar Báltico, onde o navio está localizado, a salinidade é de apenas 0,06% a 0,15%, portanto não há vida marinha em seu entorno. No navio está faltando a parte do convés, e é por isso que pode-se ver claramente sua carga consistindo em dezenas de garrafas fechadas. Não se sabe qual navio é ou a que época pertence. É um mistério intrigante. Um arqueólogo marinho estudou as fotografias e acredita que é de meados do século XIX. O casco, com 27 metros de comprimento e 7 metros de largura, permanece na vertical com cerca de 20 metros de profundidade, nas águas frias e turvas do Báltico. A máscara do arco ainda está preservada e uma das âncoras ainda está pendurada no estribordo. Número 7. Titanic, Terra Nova. O 10 de abril de 1912, o Titanic iniciou sua viagem inaugural partindo de Southampton, Inglaterra, com destino a Nova York.
O navio navegou quase 1 hora atrasado porque, ao sair, estava prestes a colidir com outro navio atracado no porto. Navegou com cerca de 2.224 pessoas a bordo, entre passageiros e tripulação. 4 dias depois, às 11h40, o 14 de abril, o Titanic colidiu com um desfiladeiro ao sul da costa da Terra Nova e afundou às 2h20 da manhã, 15 de abril. O incidente resultou na morte de 1.517 pessoas e se tornou um dos piores desastres marítimos da história. Como o luxo anunciado sobre o interior do Titanic atraiu muitos ricos e famosos, todas as cabines de primeira classe eram espaçosas, confortáveis e refinadas. A localização dos restos não era conhecida até 1985, quando Robert Ballard encontrou os restos cerca de 370 milhas ao sudeste da costa da Terra Nova, a uma profundidade de cerca de 2.500 pés. Número 6. Umbria, Sudão. Construído em Hamburgo o 30 de dezembro de 1911, era um navio de carga, capaz de transportar mais de 2.000 passageiros e 9.000 toneladas de carga. Fez sua última viagem em 1940, para a Eritreia. Estava nas mãos dos italianos carregando mais de 35.000 bombas, entre outros itens que foram confiscados. O barco Umbria está quase exatamente como o dia em que ele entrou no fundo do mar. Está inclinado pelo lado do porto e as barragens de estribordo quase quebram a superfície, a uma profundidade máxima de 36 metros. Hoje é o mergulho turístico mais importante da região, por seus belos e coloridos recifes virgens, populações saudáveis de tubarões, locais de mergulho com poucas pessoas. Número 5. Dodge Lago, Michigan. Os exploradores americanos encontraram os restos de um grande navio de madeira com mais de 100 metros de comprimento que naufragou há mais de um século nas águas do Lago Michigan. O Dodge, como ele foi batizado, fica no fundo do lago na costa de Milwaukee e sua carga de trigo ainda está a bordo, aparentemente intacta. Segundo os pesquisadores, é uma descoberta importante porque o Dodge foi o último grande navio da qual as pegadas foram perdidas. O anúncio da descoberta foi feito por Brandon Bailot, presidente da Associação de Arqueologia de Wisconsin, que nos últimos anos descobriu dezenas de destroços. O navio foi destruído em 1898, depois de ter saído com sua carga de trigo de Chicago para Ontário, no Canadá, afundando durante uma terrível tempestade de inverno. Especialistas disseram que o navio tem cerca de 100 metros de profundidade, em perfeitas condições, devido às baixas temperaturas deste lago. Número 4. Cristóvão Colombo, Bermudas. Este enorme cruzador espanhol tinha 499 pés de comprimento e 3 decks de altura. Este navio transatlântico foi construído em 1923 e operado entre Nova York e a América Central. Foi um dos cruzeiros mais luxuosos de sua época. Colidiu com os recifes de coral da costa norte das Bermudas, quando o capitão interpretou mal uma torre de comunicações. Poucas semanas antes de sua destruição nos recifes das Bermudas, este navio espanhol estava indo para a Espanha do México, com 344 passageiros a bordo. Quando a Guerra Civil Espanhola estourou, ele não teve a permissão para entrar no porto na Espanha, já que o porto estava sob o controle dos rebeldes. Ele foi ordenado a navegar para a França. As autoridades francesas se recusaram a permitir o desembarque dos espanhóis. Então Cristóvão Colombo estava ancorado aguardando novas ordens. O 15 de agosto, alguns passageiros foram autorizados a desembarcar no Nantes, na França, antes de Cristóvão Colombo partir para o porto espanhol Santander.
Número 3, RMS Ron, Ilhas Virgens Britânicas. O navio britânico era um barco a vapor que transportava correspondências e passageiros da Inglaterra para o Caribe. Seu design era único, porque possuía energia a vela e a vapor com um dos primeiros propulsores a vapor e uma hélice considerada a maior do mundo. Era a nave mais rápida de seu tempo. Estava ancorado em outro navio chamado Conguai, e na manhã de 29 de outubro de 1867, a temporada de furacões havia terminado. O capitão achou que era apenas uma tempestade de inverno. Os dois navios tentaram alcançar o mar aberto, onde podiam abaixar as velas e tentar resistir à tempestade, afastando-se de rochas perigosas, recifes e bancos de areia. O Conguai conseguiu fazer a corrida em alto mar e escapou da tempestade, com apenas a perda de um funil e alguns equipamentos. O RMS Ron foi lentamente empurrado em direção às rochas. A água fria entrou na caldeira quente e causou uma grande explosão, dividindo o Ron no meio. A popa afundou 10 metros de água e o arco 24 metros, com o arco que emerge da superfície do mar. Número 2, HMS Hermes Sri Lanka. O 9 de abril de 1942, por volta das 7 horas, a Marinha Britânica foi notificada de um possível ataque aéreo. O Hermes e seus navios de escolta partiram na noite anterior do porto de Trincomalee. Então, em uma fração de segundo, cerca de 70 aeronaves japonesas transportadas por porta-aviões fortemente armados atacaram o porto de Trincomalee. A ausência do Hermes havia sido uma surpresa para os japoneses. No entanto, alguns dos aviões japoneses seguiram para o sul e avistaram o Hermes em uma frota. Às 11 horas da manhã, o Hermes foi atacado por cerca de 70 aviões japoneses. Recebeu 40 ataques diretos e se tornou um caixão flutuante. Cerca de 60 anos após a tragédia, Felician Fernando, mergulhador local na costa oeste do Sri Lanka, encontrou o local do descanso final do Hermes em Batticaloa. Após inúmeras expedições para encontrar os destroços, Felician encontrou o Hermes escondido a 60 metros nas águas profundas do Oceano Índico. Número 1. Zenóvia, Chipre. Também chamado de Titanic do Mediterrâneo, era uma balsa construída na Suécia em 1979. Saiu de Malmö, na Suécia, em sua viagem inaugural com destino a Tortosa, na Síria, o 4 de maio de 1980, carregado com 104 caminhões com carga destinada ao Mediterrâneo e ao Oriente Médio. Ele passou pelo Estreito de Gibraltar em 22 de maio de 1980, parando primeiro em Heraklion, Creta, e depois em Pireu, Atenas, Grécia. No caminho para Atenas, o capitão notou problemas de endereço. Após as verificações, foi determinado que a lista era causada pelo excesso de água que havia sido bombeada para os tanques de lastro. O 4 de junho, o Zenóbia foi arrastado para fora do porto de Larnaca, para evitar que se tornasse uma obstrução no caso de o pior acontecer, e foi ancorado a cerca de 1,5 km a 2 km da costa, onde acabou de se despir.